Pessoal, é o seguinte, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, né, o partido de Bolsonaro, ele foi entrevistado e olha, e dentre as muitas bobagens que ele disse, teve sobre as joias. Eu não sei se ele tentou ajudar o Bolsonaro aqui ou se quis foi ferrar de vez o mito. Mas vai destacar a matéria que o Valdemar explicou que Bolsonaro não teve intenção de fazer alguma coisa errada. Abre aspas, ele fez aquilo porque achou que podia fazer, fez errado, devia ter vendido aqui. Então o erro que o Valdemar acha é que o erro de Bolsonaro é não ter vendido aqui, vendeu lá fora, nos Estados Unidos. Aí o advogado, o ACF, foi lá, recomprou o que tinha sido vendido para devolver para o acervo da União, que é de onde nunca deveria ter saído. Né? Isso aí, essa entrevista do Valdemar foi no Amarelas On Air da revista Veja. Então, meu Deus do céu, já pensou? Se vira moda, a pessoa rouba, aí ela fala, não, mas foi sem intenção de roubar. Puxa, eu peguei algo que não era meu, né? Vendi, mas foi sem intenção de fazer coisa errada. Se isso vira moda, a impunidade vai ficar ainda maior nesse país, que já é o país da impunidade. Mas o erro, insisto, pro Valdemar foi ter vendido nos Estados Unidos. Não, Valdemar. Não importa se ele vendeu aqui em Uberlândia, lá em Brasília, se foi no Rio de Janeiro, se foi em Miami, se foi em Londres. Não interessa. Aquilo que o Bolsonaro vendeu era patrimônio público, deveria estar em posse da União. A gente está falando não de... Vamos pegar aqui, por exemplo, uma capinha do celular, não é isso não. São joias avaliadas aí, o total que ele recebeu, em mais de 20 milhões. Pelo amor de Deus, já pensou? Vamos imaginar uma outra situação. Se um bandido invade uma joalheria e rouba 20 milhões em joias. Os mesmos bolsonaristas que passam pano para o Bolsonaro agora estariam dizendo criminalidade, bandido boi, bandido aquilo, que eles dizem que são cristãos e pregam pena de morte. Então, assim, aí o bandido que invade uma joalheria e rouba 20 milhões, para eles é uma pena imperdoável. Mas e quem recebe 20 milhões de um governo da Arábia Saudita, patrimônio público, porque isso não é itens personalismo. Personalismo é uma coisinha assim, uma caneta, tipo essa aqui, ó. Ganhei de brinde de um fornecedor meu, que eu sou do ramo de motopeça em Uberlândia. Tá aqui um fornecedor me doou, isso aqui é um item personalismo. Já tá aqui meu nome, William Jacob. Agora, uma caneta cravejada de diamantes, como ele recebeu, isso não é personalismo, não. Hein? Então isso aqui foge da questão do personalíssima. Então, eu insisto, são milhões, 20 milhões, 20 e poucos milhões. Detalhe, vamos falar aqui de uma coincidência. O ministro chega no Brasil da Arábia Saudita com 20 milhões em joias. Presente, segundo consta para Bolsonaro e Michele. Um mês depois, a Landulfo Alves, refinaria na Bahia, da Petrobras, foi vendida para um grupo de investidores dos Emirados Árabes por 10 bilhões, com B de bola, a menos do que ela tinha sido avaliada. 10 bilhões. Então levanta a especulação de que essas joias poderiam ter sido o quê? Propina. Então aí vai vender? Pelo amor de Deus. Então o certo era o quê? Chegou, registra, patrimônio público, acabou. Bolsonaro não se orgulhava de ser a pessoa simples, que comia ali com pão com manteiga, no copinho americano, todo sujo, aí tirava foto de chinelo, de bermuda, de camiseta de time. Então se é uma pessoa de vida simples, para que ele vai querer 20 milhões em joias, Valdemar da Costa Neto? Questionado aqui o Valdemar sobre quem teria vendido as joias, o presidente do PL disse que foi o tenente-coronel Mauro Cid, jogou o Mauro Cid para as cobras, que é o ex-ajudante que estava preso, saiu e fez a delação. Disse que o Cid fez para ele, para o Bolsonaro. Isso não tem legalidade porque a joia era dele, eles não deviam ter discutido isso na época, deviam ter descartado essa história de cara. A joia é minha, eu faço o que eu quiser. Quem disse aqui é o Valdemar da Costa Neto, o mesmo que foi preso no mensalão do PT lá atrás, só para ver qual que é o critério que o Valdemar acha que tinha que ter batido o pé, que era minha, pronto, acabou. Ai, meu Deus do céu, é cada uma, viu? E tem mais, diz ele aqui que apesar de Bolsonaro ter sido condenado a 8 anos de inelegibilidade, Valdemar acredita que ele será candidato em 2026, ele disse que isso ainda pode mudar, nós temos mais 3 anos até a eleição, nós vamos recorrer para o Supremo pode mudar. Poder realmente pode, Porque vamos pegar o próprio Lula. O mesmo STF que disse que o Lula não podia se concorrer, tirou os direitos políticos lá em 2018, mudou a versão em 2021, devolveu os direitos políticos para o Lula. Aqui não estou entrando no mérito, se foi justa ou não foi justa, até porque ficou provado que o Sérgio Moro foi um juiz parcial e incompetente. Mas, assim, realmente o STF pode mudar e normalmente muda sem muitas explicações. Mas o fato é que o Bolsonaro agora está condenado em mais de uma ação no TSE. E, então, ele está condenado do ponto de vista eleitoral. E em breve pode ser condenado e pegar uma cadeia. Acredito, inclusive, que isso não deve demorar. E não é questão
do que eu seu torço para isso ou aquilo. É que ele realmente está encrencado em muitas e muitas frentes. Aqui vai dizer que para as eleições municipais de 2024, o presidente do PL destacou que confia no apoio do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michele para conquistar mais prefeituras e disse: é impressionante o carisma dele, é difícil de explicar. É fácil explicar, Valdemar. Chama-se fanatismo, idolatria. Porque depois de tudo que o Bolsonaro fez, alguém ainda idolatrá-lo, você pode ter uma simpatiazinha, ele parece um tiozão, mas a idolatria que algumas pessoas têm por ele ainda hoje é fanatismo político. Depois do que ele fez, Bolsonaro ria, dava gargalhada, enquanto as pessoas choravam seus mortos na pandemia. E Bolsonaro imitava pessoas sufocando, enquanto pessoas sufocavam de verdade nos hospitais, também pela incompetência do governo. Enfim, espalhando fake news, negacionismo, uma coisa desastrosa. O Brasil tem 3% da população mundial, só que 11% daqueles que morreram por Covid no mundo estão no Brasil. Não é obra do acaso. Isso é fruto, né, de uma má gestão que nós tivemos. Sim, quem tentou fazer alguma coisa foi o Mandetta. Que eu tenho divergências com o Mandetta, mas vamos ser justos. Mandetta tentou fazer alguma coisa, né, e aí foi fritado pelo bolsonarismo. Então, sim, eu poderia falar aqui de muitas outras coisas que reforçam o fanatismo de muitos pelo Bolsonaro, como tem muitos fanáticos pelo Lula. Quando eu venho aqui no canal e faço alguma crítica ao Lula, né, sempre aparecem alguns fanáticos que acham que o Lula é incriticável. Não, e a gente tem que criticar, a gente não pode idolatrar político, não, que político está lá para ser cobrado, para ser criticado quando erra e eventualmente elogiado quando acerta. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas o Valdemar, né, aí não, o Valdemar tá forçando a barra com essa defesa aqui. Pessoal, então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.